Salve, salve, muito boa tarde, ilustríssimos, muito boa tarde. Boa tarde a todos os alunos que nos acompanham. Sandra Mota, forte abraço, muito boa tarde. Meu diretor, pessoal da Secretaria de Secretaria de Educação, fortíssimo abraço a todos os gestores, gestoras, os nossos ilustríssimos amigos professores, professoras. Sempre um prazer enorme ter cada um de vocês aqui. Sempre aqui vislumbrando aquela máxima. Nós vamos iniciar nova. Olha, início de tudo. Terminamos o módulo 1 e passou rápido, lembram? Assim, quando nós começamos a trabalhar o módulo 1, eu dizia para vocês: gente, passa tão rápido. Já estamos no módulo 2. E hoje, com essa disciplina também fantástica, disciplina que move todo o nosso viver. Esse conteúdo, esse objeto de aprendizado, o nome do objeto de aprendizado nós vamos ter por Lindby, né? É o nome de que nós vamos estudar hoje nessa disciplina maravilhosa, tá? Olha, gente, o objeto do conhecimento, do aprendizado, o objeto a ser trabalhado dentro do campo do direito civil, e nós estamos falando de introdução ao direito civil, é a Lindby. Mas antes de albergarmos a Lindby, por que tem esse nome? Por que ela é tão lembrada? Por que nós estudamos tanto lá na introdução ao estudo do direito? Nós precisamos trabalhar algumas coisas de base, noções básicas, não é? Para credenciar o lembrete sobre o que é lei, o comportamento de algumas situações de conceitos, definições e exemplificações. Então, isso é a máxima. Tá? E o objetivo do objeto do conhecimento, que são as noções básicas do direito, Lindby, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Por que ela é tão lembrada? Né? Lei, conceito, características. Analisar os principais momentos da evolução civilista brasileira, compreendendo suas especificidades ao longo da história. Assimilar as principais categorias jurídicas da parte geral do direito. Aí você pode dizer assim, parte geral do direito civil, professor, não entendi, quer dizer que tem outra parte? Sim, nós vamos observar ao longo da nossa aula que nós temos a parte geral e nós temos mais uma outra parte, a parte especial. Certinho? Um forte abraço a todos aí da Escola Estadual lá em Floriano, né? Floriano marcando presença, muito boa tarde, juntamente com o pessoal de Alto Longar, Barras, Brasileira, né? Brasileira do Piauí 8, Campo Largo, Colônia do Gurgueia, Gil Boés, Inhuma, tá? Miguel Alves, boa tarde aí para a Jusilene, né, da SEDUC, Muricy dos Portelas, Pajeú do Piauí, muito boa tarde. Creio que aí é Capitão de Campos, é que está falando comigo? Teve um dia destes que vocês... Capitão de Campos, muito boa tarde a todos aí de Capitão de Campos. Muito bem. Gente, eu quero que vocês atentem que a parte teórica nós vamos estar sempre interpelando por questões de resolução, né? Então, nós temos a resolução de questões durante as aulas e eu deixei já aqui em destaque o que nós vamos fazer para a aula da semana que vem. Então, a aula da semana que vem, tudo bom, Pajeú? Eu já inicio com esses slides de resolução do exercício que vai ficar para casa. Combinado? Então, olha aí, ó, faz a observação, não se preocupa se você não conseguiu anotar até agora, do slide 108 ao 144, não são muitas questões, mas é porque tem um slide da questão, vem um outro slide que é o da resposta e tem uma explicação, certo? Para que vocês possam tentar primeiro responder mediante aquilo que você gravou, aprendeu e incorporou do módulo 1, que serve de base para todas as outras especificidades que nós estamos trabalhando, inclusive hoje
no módulo 2, com essa disciplina, né, com este nosso item a ser estudado, este objeto, né, nós vamos estar trabalhando aí no direito civil. Certinho, senhores? Vamos aqui agora trazer para vocês as noções básicas do direito. Bom, nós vimos em tempos outros, não muito, né, não faz muito tempo, que o direito ele tem um comportamento de existência mediante a sociedade. Nós vimos que temos grandes jurisconsultos que diz que o direito ele é um evento social. Ali um conjunto de pessoas, necessidades as mais variadas possíveis nas suas relações, então surgiu, não é, a necessidade da ciência do direito, e lá no módulo 1 nós acompanhamos orquestradamente essa evolução do direito e da sociedade, evolução da sociedade e evolução do direito, até ser chamado o que hoje nós conhecemos como a ciência do direito. A sua importância para a sociedade. E nós vimos várias conceituações, várias definições, dentre as quais o que é lei, o que é norma jurídica, o que é direito, o que é jurisprudência, o que é súmula. Nós vimos logo assim, né? O que são as fontes do direito, né? O que são ramos do direito, o que é direito público, o que é direito privado. E aí nós aprendemos a caracterizar e também a exemplificar. Então, dentro das noções aqui, na introdução do estudo do direito civil, nós temos esse critério. As noções básicas, elas passam por uma conceituação. Então, nós já sabemos que o direito, ele, no primeiro momento, ele aparece com esse directum, esta régua, aquilo que é reto, tá? E nós vimos que, num sentido figurado, o direito ele passou a ser sinônimo de regra, de norma e de lei. É por isso que é importante fazermos sempre essas ponderações. Aí você pode estar se questionando assim, mas direito, nós temos isso em questão de prova diversas vezes, já foi trabalhado, nós vimos que direito, ele é fato social, assim já diz Miguel Reale, né? Nós podemos dizer que o direito, num sentido objetivo, né? Posso dizer claramente isso, que direito, num sentido objetivo, ele é o sistema, tá? E esse sistema é um sistema de quê? Nós vimos, é um sistema de normas. Ele é um sistema de normas, tá? E esse sistema de normas, ele tem uma missão, regular o que, senhores? As condutas, tá? Ó, as condutas humanas em sociedade. Tudo bem? Então, ele regula as condutas humanas em sociedade. Por meio de quê? Por meio do direito, dos direitos e deveres. Foi por isso que lá no módulo 1, nós vimos a diferença de law e right. Literalmente aí, lei e direito. Nosso português, ele tem essa mescla. Quando eu falo o nome direito, eu faço essa correlação. Até aqui, ok? Então, primeiro item que você vai, digamos assim, relembrar, né? Relembrar. O que é que eu ainda posso dizer? As leis físicas, elas indicam aquilo que na natureza necessariamente é. Nós vimos que dentro de uma propositura, o legislador ele trabalha num campo hipotético e ele consegue antever muito da linha de comportamento em sociedade, atribuindo uma lei para todos, geral. A lei ela está para todos nós. E é para que esse critério ela seja observada, ela não tem uma identificação que é uma lei para Laudo, uma lei para o Natel, uma lei para o Silva, uma lei para o Costa.
Não. A lei está para todos nós. Cabe a cada um de nós nos comportarmos adequadamente, nos mantendo dentro de uma conduta, e dentro dessa conduta nós seremos agraciados em não ter a visita das sanções. Nós sabemos que essas sanções elas podem ser multas, pode ser uma detenção, pode ser uma prisão, e em certos países até a pena capital, que é a de morte. Não é? Então, o detalhe das leis jurídicas, tá? Elas indicam apenas aquilo que na sociedade deve ser, justamente para termos aquela segurança jurídica de, nas relações as mais variadas possíveis, eu consiga viver num ambiente de harmonia, num ambiente de segurança, num ambiente onde eu consiga ter a convicção que os meus direitos eles estão resguardados e que eu posso fazer valer esses direitos. Nós assistimos isso quando nós estávamos estudando aquela máxima de direito natural, direito positivo, e aí eu trouxe para vocês à baila a questão do direito subjetivo e do direito positivo. E aí lá nós apelidamos um de prerrogativas, isso lá no módulo 1, lá na introdução ao estudo do direito. Certinho? Professor, é incrível como de lá nós estamos trazendo a base para cá. Perfeitamente. Não é desassociado. Vocês vão ver que tudo aquilo que nós praticamos no módulo 1, em termos de introdução ao estudo do direito, introdução ao estudo jurídico, por ser uma disciplina propedêutica de base, ela vai nos dar essa segurança aqui de entendermos, não é, o porquê daquele primeiro contato. Sendo assim, direito é a ciência do dever ser, tá? E é por isso que várias e várias vezes nós trabalhamos com filósofos, grandes pensantes daquela época, e eles trabalhavam dentro do hipotético, não é? E o último, nós trabalhamos com Platão, Kant, trabalhamos com justiça com a visão aristotélica. Vocês lembram disso? Pois bem, tudo isso vai se integrar de alguma forma ou de outra, e a sociedade, ela é o berço do direito. Nós vimos no primeiro dia de aula do módulo 1, não é? Que a sociedade está para o direito, assim como o direito está para a sociedade. Não existe direito de um homem só. Para se fazer valer o direito, a manutenção dos nossos direitos e deveres, nós temos que estar na sociedade. As relações as mais variadas possíveis. Por um exemplo, eu estou aqui trabalhando, né, trazendo conhecimento, trazendo experiência, treinando com vocês, mas olha o tanto de relações que eu estou tendo nesse exato momento. Eu tenho uma relação urbânica, ética, não é? Credenciada pelo contrato que eu tenho. Eu tenho que manter a mesma relação ética, credenciada pelo bom conviver harmônico dentro daquilo que preconiza o regimento interno das empresas. Aí na sua escola você consegue visualizar um grupo normativo que ele vai indexar uma conduta que é aceitável como básica, basilar para uma convivência harmônica na sociedade, tanto para o corpo discente como para o corpo docente. Ou seja, aqui também, olha, nesse exato momento eu tenho uma relação onde eu tenho que manter uma linha de equilíbrio de conduta para com o meu diretor e vice-versa, porque tudo aquilo que não tangencia, que não vai tangenciar, tudo aquilo que vai para fora da curva da normalidade, ela vai ultrapassar certas limítrofes jurídicas. E aí eu posso sim, não é, ser aí compelido a fazer ou deixar de fazer, porque no direito nós temos isso, e nós vamos ver aqui no direito civil.
Nós vamos ver lá na partezinha que você chama de parte especial, que é o direito das obrigações. Tem lá a obrigação de fazer, a obrigação de não fazer, a obrigação de dar. Vocês vão ver tudo isso. E a nossa vida, em termos de sociedade, ela é recheada desse ilustríssimo direito civil. Na aula de amanhã, vocês vão verificar uma outra margem maravilhosa, que é a questão do direito constitucional. Quando surgiu, por que é chamado assim, as constituições, nós vamos passar uma visão bem panorâmica, tá? Porque aí eu quero trazer um historiador para falar com a gente aqui sobre as questões, né, de quantas foram promulgadas, de quanto foram outorgadas. E olha o dia de hoje. Eu aposto como hoje, dia 5, ninguém parou para raciocinar e lembrar o que é que o dia 5 traz de importante, qual é a relação que ele tem com o ano de 1988. Qual é a relação que ele tem com a nossa Constituição brasileira, chamada de Constituição Cidadã, que é esta última. Nos falta esse conhecimento basilar, nos falta querer ler mais a nossa Constituição. Só tem um modo, gente, é estudar, estudar e estudar. Então, senhores, iubi humo, iubi jus. Onde está o homem, está o direito. Isso é inevitável. O direito, senhores, é a norma das ações humanas da vida social. Tá? Direito é essa norma das ações humanas na vida social, estabelecidas, obviamente, por uma organização soberana, porque senão não vai ter validade. E ela tem, né, esse poder coativo. Ela passa por um crivo de elaboração. Não é só vontade de dizer, eu vou fazer uma lei. Eu vou trazer aqui agora, nesse exato momento, vou botar aqui uma placa na frente da minha rua, placa no outro lado da minha rua, e vou dizer, hoje, dia 5 de outubro de 2022, nessa minha rua ninguém passa, porque eu não vou permitir ninguém passar na frente da minha residência. Eu iria servir de chacota, tá? Olha, mas tem a lei tal, lei laudo. Por quê? Não tem nenhuma conexão com um forte apelo social para se tornar uma norma. Eu não tenho um fato social plausível. Entende? Não passou por um crivo de observância da elaboração, da legislação da lei, e muito menos um órgão competente para publicá-la, para aprová-la. Perceberam? Então, né? E a professora ainda tinha que ter o vacatio legis, que foi um dos últimos conteúdos que nós estudamos. E sabe onde é que está presente isso? Lá na LINDB, 45 dias, se não tiver grande relevância, vem lá no corpo da própria lei, né? Passa a valer, né? Passa, né, a ter a sua vigência da data da publicação. Nós vimos isso também. Aí, aprendemos o que são os ramos do direito, tá? Nós vimos que os ramos do direito, né, são todas as formas, coloca aí, são todas as formas, os ramos do direito. São todas as formas disciplinadas, são todas as formas disciplinadas sob os quais, né? Sob os quais. O que é que acontece com essa disciplina, né? Se eu tenho o sistema, se eu tenho todo o corpo normativo, o que é que acontece? Eu sei que o direito sobre os quais
o direito ele vai poder agir, professor. Muito bem. E esse direito ele vai poder agir de que forma, gente? Ele vai poder se apresentar, né? Esse direito ele se apresenta. Ele vai poder apresentar-se, professor, tanto na esfera pública como na esfera privada. E exatamente, tá? Num conjunto harmônico e tecnicamente, ó, num conjunto harmônico e tecnicamente, olha só que belezura, sistematizado. Nós estudamos lá no módulo 1, tá? Sistematizado, que nós falamos do sistema jurídico, tem autonomia e ele segue uma sequência harmônica. Bacana. Aí nós vimos que temos o direito público, o direito privado, nós também vimos o direito natural e o direito positivo. Direito natural, ordenamento ideal, corresponde a uma justiça superior e suprema. Vocês lembram disso? Nós falamos que ele é universal, né? Nós falamos que dentro dessa universalidade não há barreiras para ele, tá? Nós falamos que esse direito natural, ele nasce conosco. Direito à vida, ele é perpétuo, não é? O direito a comer, beber, não precisa de uma lei para dizer que eu tenho esses direitos e que são aí adquiridos e que são universalizados. Ninguém pode ser tratado, né, degradantemente, ninguém pode ser execrado, tá? Tem toda uma composição que nasce conosco. E aí vocês vão ouvir muito falar, né, o princípio da dignidade da pessoa humana. Quando nós estivermos vendo lá, dentro dos fundamentos, né, da Constituição, por que ela é chamada de direito, de Constituição cidadã. E aqui, quando esse limite ele é ultrapassado, com previsibilidade legal, nós temos o direito civil que vai dizer assim, nananã, nós temos que, de alguma forma, reparar este dano causado, né, através de um quanto indenizatório. É o direito civil que visualiza esses acontecimentos. Por isso que é uma das áreas muito atuantes para nós em termos de sociedade. Professor, então o direito natural, esse ordenamento ideal, perfeito. E o direito positivo? O direito positivo, gente, é esse conjunto normativo de conduta e de organização que são consagradas pelo Estado. É claro, tem que ser, não é, uma instância superior. Se impõe, ele é coercitivo. Por quê? Porque eu sei que, a partir do momento que eu tenho direito, eu também tenho os deveres. E eu sei que, se eu ultrapassar aquelas limítrofes jurídicas, o Estado pode chegar e dizer o seguinte: ei, cidadão, vem cá, você tem que cumprir isso. Ei, cidadão, você não é obrigado a fazer isso, certo? Então, cuidado. E isso visa justamente a disciplina da convivência social. Direito é regra de conduta com força coativa, tá? Característica, coação. Não deixa isso passar em branco, cara de prova, né? Direito objetivo, direito subjetivo. Professor, e nós vimos isso, né? Perfeito, olha aí. Direito objetivo. O direito objetivo, aquele conjunto de todas as normas que estão em vigor na sociedade, tá? É justamente aquele que credencia os direitos e deveres, tá? É o mesmo direito positivo. Olha, professor, o direito objetivo é o mesmo positivo. Bacana.
imposição do Estado, dirigida a todos nós. A lei, ela é para todos, como norma geral de agir, tá? Professor, ela tem aquele nomezinho, não tem? Tem. É chamada de norma agendi. Certinho até aí? Norma agendi. Tudo bem? O direito objetivo, também chamado de direito positivo, né, que é esse conjunto de normas vigentes na sociedade, numa determinada época, tá? E ela é atrelada a um espaço. Ela não é ad infinito. Ela tem lá as suas situações para o cometimento e ser observada. Tudo bem? É diferente daquele direito natural universalizado. Eu tenho que tomar isso nota para não esquecer, tá? Enquanto que eu falo do direito positivo, né, eu vou direto falar das normas, né, ó, das normas. Essas normas podendo ser o quê? Escritas. Olha lá a lei. Essas normas podendo ser o quê? Escritas. Essas normas podendo ser advindas do costume, né? Ó, podendo ser escritas, elas podendo vir do costume. Professor, do costume? Sim, nós chamamos isso de consuetudinário. Vocês lembram lá que eu falei para vocês daquela ordem de pagamento, o cheque? Vocês lembram, por um exemplo, a questão dos guardadores de carro, né? Os vigias dos carros, tá? Você lembra, por exemplo, da gorjeta, tudo bem? São situações que me trazem uma prática reiterada e tida como imprescindível para a sociedade. Aí eu vejo alguém no sinal pedindo ajuda, eu não sou obrigado a dar, não tem uma lei para isso. Mas eu tenho o meu caráter, eu tenho as minhas convicções, eu tenho moral, ética, educação, eu tenho toda uma sociedade de bem que faz aquilo e eu fico com o costume. Mas não tem uma lei que diga dê, não é? Tem até umas placas, eu não sei se vocês chegaram a ver, né? Não dê esmola, dê cidadania. Eu acho que era mais ou menos assim, certo? Então, olha, as normas, elas estão aqui, é o direito posto. Então, é tranquilo de você visualizar isso. Os próprios códigos são exemplares disso. A nossa Constituição, certo? E as normas, esses direitos subjetivos, deveres, ambos têm relações jurídicas. Então, a norma, você pode ir lá para as escritas, né, não escritas, que são o costume, e você pode vir lá no campo do direito, né, e dos deveres. O natural, seus lindos, são as normas naturais. Nós terminamos de visualizar. São aquelas, né, credenciais que vêm de geração a geração. Bacana até aqui, muito bem. Nós estamos conseguindo lembrar aí muito desses itens, tá? Vamos lembrar muito desses itens. Olha lá, direito subjetivo é a faculdade que eu tenho de exigir o direito objetivo, seja acionado para a garantia de interesses pessoais. Direito, interesses pessoais. Professor, então eu estou falando aqui do direito civil lá na casta do direitozinho público ou privado? Ah, professor, ele é particularizado. Perfeito, porque ele está diretamente interligado para os direitos, para, né, os interesses de particulares. Olha que legal. Professor, e onde é que eu vejo essa subdivisão? Nós já vimos várias vezes, vamos ver já. Não sai daí, atenção para esses itens. Então, olha lá, o direito subjetivo, ele é aquela possibilidade que eu tenho, né, de quando a esfera do que me pertence na guarida do direito posto,
ele foi, digamos ali, de alguma forma invadido. Aí eu tenho esse meu direito, tá bom? Eu tenho aí a possibilidade, eu tenho aí o poder de agir, né? Fazer com que a ordem jurídica ela garanta esse meu staff, é o jus faculta agendi. Jus faculta agendi. Ô, nome bonito, professor. Pois é, jus faculta agendi. Olha aí, facultas agendi. Muitos estudiosos, meu povo, não gostam de que se fale sobre essa faculdade, tá? Muitos, eles não são assim bem convencidos disso, mas está aí para a gente ter uma ideia, tá? Olha aí, alguém, você já ouviu falar, né? Alguém teve a sua imagem, teve aí um prejuízo muito grande, que ele teve uma indenização por danos morais. A faculdade de agir, tá? Por danos morais, por um exemplo. Bacana? Então, gente, o direito é norma de organização social. Exemplo, o próprio Código Civil. Você tem aí o próprio Código Civil e aí você tem, bacana até aqui, ó, direito natural, direito, o jus naturalismo, o jus positivismo. Direito subjetivo, direito objetivo. Bacana? Aí vamos lá para o direito, né? Professor, e esses ramos? Vocês vão observar que dentro dessa estrutura nós conseguimos ainda visualizar o direito público e o direito privado. Uma possível distinção estabelece que o direito público, né, se refere aos interesses do Estado e o direito privado aos interesses particulares. Galera, isso é mais ou menos certinho, tá? É mais ou menos certinho. Olha só o que é que vai acontecer. O direito público, na verdade, ele regula as relações entre um Estado e outro. Então, o direito público, ele regula as relações entre um Estado e outro. A sua organização, o seu funcionamento e as suas relações com particulares, tá? Assim, estão regulados pelo direito público, o direito internacional público, o direito administrativo, o direito constitucional, o direito processual civil e penal, o direito tributário e o direito penal. São matérias tanto de interesses público quanto privado, mas cabe ao Estado a competência para tratar de tais assuntos, e ninguém mais. O direito chamado privado, ele é um conjunto de normas que regula as relações entre indivíduos face aos seus interesses particulares. Dessa forma, pertence, bora lá, a este campo, o direito civil, como direito privado comum, e o direito comercial, como direito privado especial, ramo originado do direito civil, em função de suas características próprias, considerando o direito civil. Alguns autores também consideram como direito privado especial o direito do trabalho e o direito internacional privado. Gente, olha aqui uma coisa que eu gosto sempre de estar repetindo, amarrando um conhecimento que nós já tivemos a outros. Olha aqui, posso eu estar procurando por vários itens, vários autores estudiosos, operadores do direito. Olha lá, ó, o público, constitucional, penal, processual, e aí entra civil e penal, né? E aí temos internacional público, previdenciário, administrativo. Olha lá o privado, civil, que é o que nós estamos vendo, né? Empresarial, internacional privado. Olha o CDC, Código de Defesa do Consumidor. Olha o ambiental, olha o do trabalho. Então, se eu fosse pegar vários outros, não é, estudiosos, operadores
do direito, nós iríamos verificar que, na sua essência, são as mesmas credenciais que nós temos o hábito de ver. Olha outro aí que eu achei muito tranquilo e nós já até utilizamos, né? Olha o direito público, constitucional, administrativo, financeiro, tá? Aí, ó, administrativo, penal, tributário, processual, direito internacional público. E o privado, olha onde nós estamos agora, direito civil, tá? Professor, e amanhã? Olha onde nós vamos estar, ó, lá no constitucional, tá? Que abre o leque para todos esses outros aí que nós estamos vendo. Lá no privado você ainda encontra comercial, direito do trabalho, direito do consumidor e direito internacional privado. Ilustres, podemos pegar várias outras imagens da internet, vários outros escritores, vocês vão verificar que a essência ela é a mesma, né? É pacífico essa visão, tá? Direito natural, terminamos de falar sobre. Ele tem esse quê, né, de direito eterno, universal, imutável, completamente aí diferente do positivo, não é? Que nós sabemos que o positivo ele não é imutável, pelo contrário, ele é mutável. Bom, pela manhã, um aluno me perguntou por que ele era mutável. E aí eu disse para ele que a sociedade ela está em franca, ela está em franca expansão em termos, não é, das suas relações. Modernização foi o termo que usaram. Tá? Então, o legislador, sempre muito preocupado em verificar as, olha lá, hipóteses de acontecimento. Lembre-se que nós estamos olhando para as condutas. Intencionalidade é só para verificar em termos de culpabilidade, né? Se você é culposo, se tem algo culposo ou doloso. E como é que é essa culpabilidade? Como é que é esta culpa? Vocês vão ver que não é bem assim. Ela tem ali itens, eixos bem delineados e como estes acontecimentos se dão para ali dentro de uma... Olha o nome, proporcionalidade se alcançar a justiça em cima do que fora praticado. Tá bom? E o direito aqui ele é lindo, né? Então, características do direito natural em detrimento do direito positivo. Eterno, universal, independente, irrevogável, imutável. Já o nosso positivo aqui, olha o carinha aqui, ó. Variável, mutável, revogável, formal, porque a origem está nas fontes formais, territorial e temporal. Por isso, quando você for pegar o direito positivo, você vai ver que é em determinada época, em determinado tempo, tá? Ele trata dessa temporalidade, dessa territorialidade. Tudo bem? Até aí estamos ok? Muito bacana, né? O direito civil, ele tem este poder, ele pega todo esse conhecimento que nós temos, né? Do posto, e aí ele credencia, ele observa a sua serventia. Então, gente, o direito civil, ele é esse conjunto de normas, esse conjunto de categorias e institutos jurídicos. Ora, professor, se esse conjunto de normas, esse conjunto de categorias, esse conjunto de institutos jurídicos, ele tem o que por objeto? As pessoas, tá? As pessoas e o que mais? Ora, as suas relações. Então, eu tenho esse conjunto de norma, de categoria, de institutos jurídicos com o objeto pessoas e as suas relações, tá? Justamente para trazer segurança e paz social. Não é bacana isso? Então, ó, o direito posto, ele tem essa máxima,
tá? Ele tem esse poder norteador, esse direito positivo, tá? Aí eu já sei que eu tenho, dentre essas possibilidades de relação, né, aquele que aparece chamado de direito civil. Tá? Professor, eu não lembrava mais do direito positivo. Tem várias maneiras de você estudar. Olha aí, direito, o que é direito? É um conjunto de normas que regulam a vida do homem em sociedade. Ora, se nós temos a vida das pessoas, de nós humanos em sociedade, o objeto é a pessoa, pessoa e as suas relações com outras. Então, o direito civil ele vem para resolver esse chafurdo, esse imbróglio. Tá? Deu problema na relação contratual, seja ela de qual shape for. Eu contratei aqui um serviço, tá? E tinha ali algo exorbitante. Tá? Eu tenho ali uma oferta, então está muito grande, a procura caiu. Eu tenho uma grande procura e aí pouca oferta. Rapaz, os preços foram lá para cima. Quem poderá nos salvar? Aí entra essas relações de consumo, entra essas relações contratuais, entram toda essa previsibilidade legal. Aí está o nosso direito civil. Como é que eu faço para proteger ele, hein, professor? Aí tem o direito processual civil. Eu tenho o farol e tenho o caminho a ser percorrido para a manutenção desses direitos e desses deveres. Nós vimos no primeiro dia de aula, fizemos uma brincadeira muito bacaninha, né? Que o direito, a grosso modo, ele está dividido, né, em direito material e direito processual. E aí, posterior, falando sobre a importância daqueles que fazem, né, os serviços jurídicos, tá? Seja na qualidade técnica, seja na qualidade de curso, né, mais extensivo, aqueles que vão ser aí os operadores do direito, aqueles que vão aí cursar bacharelado, porque alguns já me disseram que sim, você vai conseguir visualizar que o que mais se aproxima do dia a dia de quem vai trabalhar em escritórios, dá aí um upgrade, né, na carreira, tá? Na qualidade técnica, é o direito processual. Você tem mais contato nos escritórios com ele, o direito processual. Você vai ter que lembrar muito, né? Datas, períodos, né? Os remédios constitucionais. Você vai ter que lembrar muito de cada momento que deva ser analisado. E já terminou? Voltamos já com o segundo momento da nossa aula. Não sai daí, é rapidão, com muito mais informação para você.